Salve, salve, povo santo de Deus! Seja muito bem-vindo a esse canal, Padre Cleiton Silva. Já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Nesse vídeo eu compartilho com vocês a homilia da quarta-feira de cinzas. Vai ajudar você a compreender um pouco mais o sentido da quaresma, dos exercícios espirituais, da oração, da esmola, do jejum e também o tema da campanha da fraternidade desse ano, fraternidade e amizade social. Então, acompanhe o vídeo, se inscreve no canal. Lembra também que há um link aqui, caso você queira participar do curso bíblico ao longo desse ano. Deus abençoe, acompanhe agora o vídeo, até a próxima. Queridos irmãos e irmãs, eu dizia no começo da missa que a quaresma é um grande retiro que a igreja faz todos os anos. E queria aproveitar, quem sabe, cada um na sua vivência do dia a dia, aproveitasse essa oportunidade da quaresma para fazer o seu retiro pessoal. A quaresma ajuda a gente a olhar aquilo que é essencial no nosso relacionamento com Deus. A nossa fé, a experiência do amor e da misericórdia. Imagina, por exemplo, os casais aproveitarem a quaresma para fazerem também como que um retiro da sua vida conjugal, do seu noivado, do seu namoro, e descobrir aquilo que é essencial na sua união. A gente olha a passagem do Evangelho de hoje, é um texto que a gente escuta todos os anos, e ele vai ao essencial da nossa vida cristã. Como é que nós nos relacionamos com o nosso Pai. Esse trecho do Evangelho, vocês viram, a gente está pelo capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, e ele faz parte do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é aquela passagem do Evangelho em que Jesus mostra para nós o que é ser cristão, o que é a nossa vida de cristão. O Sermão da Montanha começa falando da felicidade. Lembram as bem-aventuranças? Felizes, bem-aventurados. Começa ali e termina com aquela imagem de uma casa construída sobre a rocha. A vida cristã é, antes de tudo, um grande trabalho para que a gente construa uma felicidade que ninguém pode roubar. Uma felicidade que se mantém mesmo diante das tempestades, das chuvas, dos ventos que sejam contrários. Mas quando a gente olha o Sermão da Montanha, o coração dele é o nosso relacionamento com o Pai, é o nosso relacionamento com Deus. E ele faz a gente perceber que é verdade que a gente precisa um pouco da opinião das outras pessoas. O jeito que as pessoas pensam sobre a gente pode abrir portas, pode fechar portas, pode facilitar, pode dificultar a nossa vida. Mas o essencial é quando Deus conhece o nosso coração e quando nós sabemos o que tem dentro do nosso coração. Daqui a pouco a gente recebe as cinzas. As cinzas é alguma coisa que faz a gente tremer. Um dia, tudo isso que a gente vê passa. As coisas que um dia a gente desejou conquistar, elas ficam para trás. A nossa força, uma hora desaparece. Até a nossa opinião se transforma. As cinzas representam a provisoriedade desse mundo que, quando não é animado pela força de Deus, desaparece. Por outro lado, quando nós encaixamos, quando nós construímos a nossa vida em Deus, nós experimentamos a força de Jesus ressuscitado em nós. E no Evangelho, Jesus chama a nossa atenção para essa força do relacionamento com o Pai. E fala de três coisas. Começa primeiro falando sobre a esmola, o nosso cuidado com o próximo, a caridade que a gente faz. Que a gente tome cuidado para que o bem que a gente faça para o outro não pareça alguma forma de ostentação.
Jesus chega ao ponto de falar assim: olha, quando a sua mão esquerda fizer alguma coisa, que a direita não fique sabendo. É lógico que isso é um exagero, né? A mão da gente, as duas vão acompanhar em tudo aquilo que a gente faz. Mas olha o que Jesus está dizendo: cuidado, para não acenar demais que você está fazendo o bem, porque as outras pessoas vão ver, elas vão ficar emocionadas, elas vão achar bonito, elas vão te elogiar, mas aí é delas que você recebe a sua recompensa. Quando você for fazer alguma coisa por alguém, faça de um modo que somente o Pai que está no céu vê, e ele vendo te recompensa. É essa a intuição principal da nossa fé. O outro não é capaz de medir quem eu sou. O outro não tem condições de julgar quem eu sou. Mas Deus me conhece. Depois Jesus passa, e isso vai ocupar um trecho maior do Evangelho de hoje, a olhar o modo como a gente reza. E Jesus diz: vai rezar, entra no teu quarto e reza, conversando com o teu pai que vê o escondido. Nessa passagem, por exemplo, Jesus desenvolve bastante o assunto da oração, e é quando o trecho de hoje não aparece para a gente, mas você pode conferir, é quando Jesus ensina a rezar. E fala até para a gente tomar o cuidado de não acrescentar palavra demais. Parecer que a gente está querendo ganhar Deus do papo, mas que Ele é um Pai que conhece o que a gente precisa, sabe das nossas necessidades, e por isso a gente fala com Ele com simplicidade. Como uma criança no colo do pai, pede o mundo, mas sabe que o pai vai entregar aquilo que ele tem condições e aquilo que lhe fará bem. Na nossa oração, a gente sempre pode pedir a Deus tudo que a gente imaginar, mas a gente sempre vai terminar dizendo: Senhor, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E isso ajuda a gente a pensar quantas vezes também a nossa oração não precisa ser um pouquinho mais dedicada, um pouco mais organizada. E pode ser que ao longo da quaresma, e isso vai ajudar, por exemplo, talvez um casal perceba: olha, a gente não tem conversado direito. A gente está se encontrando para resolver problema. Quando a gente está junto, a gente fala dos filhos, a gente fala das contas, a gente está esquecendo de falar do amor que um tem pelo outro. E pode ser que esse exercício que o casal vai fazendo do seu retiro conjugal ajude o casal, por exemplo, a olhar: nossa, mas é verdade, quando eu vou à igreja, também estou fazendo a mesma coisa. Eu estou levando a lista das minhas preocupações, das coisas que estão tirando um pouco o meu sono, daquilo que eu quero fazer e estou tendo dificuldade. Estou esquecendo de louvar, agradecer, ouvir aquilo que Deus está querendo falar comigo. Vejam que tudo aquilo que a gente faz ao longo da quaresma vai ajudando a gente a viver melhor o nosso dia a dia. E aí a oração não é alguma coisa que a gente precisa interromper tudo para rezar, mas ela vai se tornando aquela força, aquela alegria no meio das coisas que a gente precisa enfrentar no dia a dia. Jesus termina falando sobre o jejum. O jejum significa um exercício de libertação. Se em algum momento eu consigo entender que até a comida posso deixar um pouco de lado, não é que eu vou fazer teste de sobrevivência, mas se a comida, que é algo tão importante, eu posso deixar um pouco de lado para rezar mais, para pensar em Deus, para quando eu sentir um pouco aquela fraqueza da fome, lembrar que Deus me sustenta muito mais do que o alimento. Será que não tem outras coisas no dia a dia que estão sendo um apego para mim e me atrapalhando, por exemplo, de dar atenção à minha esposa, ao meu esposo, à minha família? Será que não tem havido coisas que estão roubando um pouco aquela atenção devida que eu preciso oferecer na minha própria casa? E aí o jejum, ele vai ser o momento em que eu começo a perceber as coisas que estão me amarrando, as coisas que estão me escravizando. Sou até livre. Escolho o que eu faço. Decido o que eu faço.
mas estou decidindo e escolhendo como escravo de coisas que não são essenciais. Se a gente olhar só a caminhada, domingo a domingo, da quaresma, vai ajudar a gente a identificar tantas coisas no nosso dia a dia que precisam um pouco mais da nossa atenção. Por isso, a quaresma é um tempo da gente se recolher um pouco mais, da gente tentar fazer um pouco mais de silêncio, fazer uma oração com um tempo um pouco mais generoso. Tudo isso vai limpando o nosso jeito de enxergar a própria vida, de entender a nossa própria vida. A gente começa a reconhecer que a nossa vontade ela vai ficando mais firme, mais decidida. A primeira leitura, quando a gente escuta, aqui tirada do profeta Joel, para a gente rasgar o nosso coração e não as nossas vestes, faz a gente entender a dinâmica do dia a dia. Quantas coisas precisam de nós um coração mais decidido, que a gente realmente coloque amor naquilo que a gente está fazendo, não apenas a exterioridade. Quando Jesus falava do jejum, ele dizia isso. Você vai jejuar? Faz de um jeito que ninguém perceba. Até perfuma o seu rosto, faz parecer que você está em festa, não deixa as pessoas perceberem que você está abrindo mão de alguma coisa que ali está te escravizando. Olha que sabedoria. Rasgar o coração e não apenas demonstrar que a gente está fazendo alguma coisa. Posso dar um conselho prático? Cuidado com essa de ficar contando para os outros qual é a sua penitência. Cuidado com essa de ficar mostrando se você está conseguindo ou não está conseguindo. Veja, se você começa a dizer que não está conseguindo viver a sua penitência e o outro está tendo dificuldade, às vezes ele se desanima. Se nem ele está conseguindo, então eu também não vou conseguir, paciência. Se você ostenta demais a sua penitência, às vezes você deixa o outro inibido, deixa o outro envergonhado. E Jesus falou, faça a sua penitência sem demonstrar o quanto isso para você está sendo um verdadeiro sacrifício. A igreja no Brasil entende que a quaresma não é só alguma coisa que a gente faz por nossa própria conta. Os pecados dos quais a gente precisa se libertar, eles estão também amarrados nas relações que a gente estabelece com os outros. Quem um dia não contou uma mentira porque sabe que todo mundo, quase todo mundo mente? Quem um dia não tentou fazer um jeitinho de puxar a brasa para a sua sardinha? Porque todo mundo pensa em si, ninguém pensa no outro. As nossas relações, elas são marcadas pelo pecado. Elas são marcadas pelo egoísmo. Falar de conversão não é só uma conversão pessoal, individual, mas também é uma conversão comunitária, é uma conversão social. Por isso, todos os anos, a igreja nos convida a uma campanha da fraternidade. Esse ano o tema é fraternidade e amizade social. Vamos repetir isso? Fraternidade e amizade social. Qual é o tema da campanha da fraternidade? O que a igreja percebeu? Há um clima de ódio e de violência que parece que vai se propagando cada vez mais entre as pessoas. De vez em quando você recebe a notícia, por exemplo, de duas pessoas que nem se conheciam, se encontraram, sei lá, numa saída de um jogo de futebol ou em algum outro ambiente, e ali um tira a vida do outro. Às vezes a gente ouve essas notícias relacionadas a uma situação dentro de uma própria casa. E a igreja identificou dois grandes problemas entre a gente. O primeiro, vou falar e vocês repetem, tá bom? Síndrome de Caim. Vamos repetir? Bom, a história de Caim vocês conhecem? Quem foi Caim? O irmão de Abel. E o que ele fez por Abel? Matou o irmão. Se a gente lê esse texto, Gênesis 4, do 1 ao 9, fala que por alguma coisa aparece uma inveja em Caim.
ele começa a invejar o próprio irmão. O texto é forte, porque diz que chega um momento que Caim está com a cara, está com o rosto caído, a face para baixo. Vocês sabem que uma pessoa tira o olhar do outro, não é só porque ela é tímida. Às vezes pode ser, né? Você está tímido, morrendo de vergonha, você não olha lá e parece que fica mais à vontade. Mas tem pessoas que não conseguem sustentar o olhar com o outro porque pensa mal do outro. E Caim ficava ali com o rosto decaído. O Senhor diz a ele, olha, se você fizer o bem, o seu rosto se ergue. Mas se você estiver dedicado a fazer o mal, o seu rosto cai. E você é capaz de vencer o mal. Ainda assim, Caim organiza aquele momento que chama Abel para um passeio e lá ele destrói a vida do irmão. O que é essa síndrome de Caim? É esta dificuldade de conviver com a alegria do outro. E de algum modo se instala no coração da pessoa uma inveja contra o próximo, um desejo de destruir o outro. E isso vai crescendo e pode-se, às vezes, levar, de fato, alguém tirar a vida da outra pessoa. Há um outro problema que a campanha da fraternidade esse ano, ela denuncia entre nós. A palavra é um pouquinho diferente, vamos repetir. Alterofobia. Vocês sabem que a palavra fobia, ela indica medo, mas é aquele medo fora de lugar. É aquele medo transtornado. Vamos imaginar. Entra um pitbull latindo por aqui. Quem vai sentir medo? Levanta a mão. Ótimo. Se fosse, por exemplo, um chihuahua latindo, quem ia se apavorar? Eu ia. Isso é fobia. Então, fobia é aquele medo que você não consegue explicar. É um medo transtornado. É diferente do medo comum. Alguém que vê, por exemplo, uma barata, né? Barata está lá quieta, nem está voando, a pessoa perde a paz. Isso é fobia. Então, alterofobia é esse medo, é esse transtorno de não conseguir conviver com o outro, porque o outro é diferente de mim. Há um momento no texto da campanha da fraternidade que você aparece com essa pergunta: você quer ser para o outro um irmão ou um Deus? Se você quer ser um irmão, você convive com o irmão, mesmo o irmão sendo diferente. Quando você não consegue conviver com o irmão e quer destruí-lo para que ele seja semelhante a você, você quer ser para o outro um Deus. Pensem isso na vivência dos casais. Por que eu estou falando tanto na vivência dos casais? Porque quando nossos pais estão em paz, a nossa família fica em paz. Pensem a síndrome de Caim na vida de um casal. Quando um não consegue se alegrar com os passos que o outro dá. Quando um sempre vê com desconfiança o crescimento, o fortalecimento do outro. Esse casamento não fica bem. Pensem a alterofobia na vida de um casal. Quando um não consegue aceitar o outro, o ritmo do outro, o jeito do outro, e quer impor ao outro o seu próprio modo. Aquele casal vai sofrer bastante. Hoje, quando a igreja nos convida a pensar a fraternidade e a amizade social, ela está falando para a gente dar um passo além. Não está falando de uma amizade comum. A amizade comum é assim. Eu sou amigo de quem gosta das coisas que eu gosto. E geralmente também não gosto das coisas que eu não gosto. Aí a gente se torna amigo, não é? Os assuntos são comuns, as figurinhas são comuns. Amizade social não supõe isso. Supõe aceitar o outro, apoiar o outro, ter tolerância com o outro e ajudar o outro a viver a sua vida, mesmo que seja diferente daquilo que eu penso. Hoje, queridos irmãos e irmãs, nesse tempo da quaresma que nós estamos começando, vamos olhar para dentro da nossa casa, vamos olhar para os nossos relacionamentos. Vocês que vivem vida conjugal, peçam a Deus a graça de, ao longo desta quaresma, voltar ao essencial do amor entre vocês, para redescobrirem essa alegria. E assim como na quaresma a gente vai escutar o Pai que fala ao coração de cada um de nós, que cada casal consiga escutar aquilo que está no coração do seu cônjuge.
vai ser uma grande graça. As cinzas que nós vamos receber lembram que tudo passa. As coisas se transformam, mas aquele que permanece é aquele que está unido em Deus. E as coisas que permanecem são aquelas que são construídas em Deus. Termino com a segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Deixai-vos reconciliar com o Senhor. A quaresma vai passar igualzinho para todo mundo. Já já a gente está chegando no sábado santo, vem o domingo de Páscoa e a gente celebra a ressurreição do Senhor, come ovo de chocolate e tudo aquilo que o protocolo permite. A Páscoa vai passar, mas o que eu gostaria que Deus fizesse por mim ao longo dessa quaresma para celebrar a Páscoa com mais alegria, com mais plenitude de vida? Que a gente saiba amar a nossa comunidade, valorizar aquilo que Deus faz entre nós. Que o Senhor reine nos nossos corações. Que a gente faça um instante de silêncio para rezar, colocar a nossa vida diante do Senhor. Que a gente se lembre que a gente é pó e ao pó a gente retorna.